Graça e paz, irmãos. É uma alegria nós estarmos aqui para falar da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus através da música, através das leituras. É um privilégio. O apóstolo Paulo disse: se prego o evangelho, não há de que me gloriar, o que me imposto é essa obrigação, e ai de mim se assim não fizer. Imagine eu, imagine qualquer outra pessoa que não viveu o que Paulo viveu. Mas também, irmãos, uma grande responsabilidade. É porque aqui nós estamos diante de Deus. Certa vez o pastor Isaías, já disse aqui uma vez no púlpito, ele era pastor dessa igreja, um homem que falava muitos idiomas, professor do seminário. Ele disse: toda vez que subia no púlpito, ele sentia algo diferente. Imagine nós que não temos a capacidade daquele homem na oratória. Então nós dependemos do Espírito Santo de Deus e agradecemos a Ele por esse privilégio. Mas precisamos das orações dos irmãos para que Deus fale ao nosso coração, e muito especialmente aqueles que estão aqui nessa noite e ainda não tiveram um encontro com Jesus, eles saiam daqui radiantes, leves, por ter deixado Jesus entrar no seu coração. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus lá, Salmo 38, são 22 versículos, irmãos, tenham um pouquinho de paciência, eu vou ler. Salmo 38. Vamos narrar um pouquinho essa história. Salmo de Davi, em memória. Salmo 38, a começar do verso 1. Não me repreendas, Senhor, na tua ira. Crava-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça, e as minhas iniquidades como fardos pesados. Excede as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto todo dia. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, falta-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já está comigo, não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe, armam cilada contra mim. E os que tramam tirar minha vida, e os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não os ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia: não suceda que se alegre de mim, e contra mim se agradeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade e suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, são muitos que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampare, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém, irmãos? Imagina, irmãos, se hoje alguém nos entregasse muitos papéis e lápis, para que cada um de nós começássemos
escrever a nossa história. Eu imagino que essa noite não daria. Nós romperíamos dias e dias escrevendo a nossa história. Porque são muitos acontecimentos na nossa vida, desde que nascemos. Eu imagino, irmãos, que haveria muita coisa para que a gente escrevesse. Muitas coisas. Eu sei, irmãos, que também Deus teria ou alguém que fazer com que a nossa mente ela ficasse mais capacitada e se lembrasse de todos os detalhes. Seria uma história longa. Seria um livro muito espesso para contar a história de nossos dias. Cada pessoa tem uma história. Cada ser humano tem a história da sua vida. E cada história é diferente uma da outra. Se nós escrevêssemos e fôssemos comparar, nenhum era igual. Havia detalhes, coisas parecidas, mas nem tudo era igual. Algumas pessoas têm histórias tristes, histórias que certamente, se fôssemos ler ou vislumbrar aqueles acontecimentos, haveria lágrimas, haveria desassossego no nosso interior. Mas há histórias alegres, há histórias bonitas, e os poetas às vezes escrevem porque são histórias boas, nós gostamos de vê-las, e não só vê-las, nem lê-las, mas também gostaríamos de participar daquela história. Histórias bonitas, pois o Salmo 38 foi escrito por um homem que viveu há 3.000 anos atrás. 3.000 anos. Na sua época não se usava termos como cibernética, informática, marcos de valorização, sonda espacial, inflação, raio laser, átomo, nitrino e tantas coisas que a ciência apresenta. São termos que certamente aquele homem não viu. Mas esse homem, ele era igual a nós. Ele tinha carne e osso como qualquer um de nós. Ele era igual a nós. Ele tinha as mesmas necessidades que os homens do século 22 têm. As mesmas alegrias e tristezas. As mesmas histórias que às vezes a gente está escrito no nosso livro, na nossa mente, que nós passamos. A história desse homem foi escrita em poema. Ele tinha uma história a contar e foi o que ele fez. Ele usou os poemas para descrever a sua vida. E o caso dele, por mais incrível que pareça, é bem parecido com muitos casos de nós, os homens que vivemos hoje. As coisas que aconteceram com Davi, aconteceram e acontecem com nós, iguaizinhos. Está aí o nosso tema. Qual a sua história? Esse caso de Davi pode ser o seu caso. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Ele tinha problemas. E os seus problemas começaram físicos. Por causa do pecado, esse homem está enfermo. A palavra de Deus diz lá em Lamentações de Jeremias 3:39, do que pois se queixa o homem? De que se queixa o homem? Quando as coisas não andam na nossa vida como nós desejaríamos, nós começamos a nos queixar. Nós queixamos da inflação, nós nos queixamos dos governos, nós nos queixamos da esposa, nós nos queixamos dos filhos, nós nos queixamos de todos os lados. De que se queixa o homem? Os seus delitos e pecados. Os erros
as coisas que nos são contrárias, que deixam a gente contrariado na vida, é o nosso pecado. E ainda no Salmo 19, 12, quem pode discernir os seus erros? Expurga-me, Senhor, do que me são ocultos. Entende? Muitas vezes o apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então o pecado, ele é como um imã que gruda no metal. O homem parece que atrai o pecado. A palavra de Deus diz que nós fomos gerados no pecado, e o pecado nos rodeia, nos cerca, nos atrai. A palavra de Deus diz: se não houver profecia, o povo se corrompe. A tendência do coração do homem é o mal, é fazer o que não presta. Não é em vão que no Éden a serpente conquistou Eva, conquistou o casal. Ele diz: você vai ser melhor do que Deus. No dia que você comer, não foi assim. Ele logo desfez da palavra de Deus. Não é bem assim. Se você comer desse fruto, você vai ser sábio. Você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E muitas vezes nós somos atraídos. O inimigo quer atrair as nossas vidas com vantagens, com coisas que nos atraem, que o nosso coração palpita. Nós somos inclinados ao mal. O mal tomou conta do homem. O bem que eu quero fazer, lá em Romanos 7, 19 a 20, diz o apóstolo Paulo. Mas o salmista também diz: Senhor, sonda-me. Ele viu que por melhor que ele entendesse, que estudasse, ele viu que ele não entendia a sua humanidade. E é por isso que se entregou a Deus: Senhor, lê a minha história. Lê o meu ontem, hoje e o amanhã. Sonda-me, esquadrinha, perscruta o meu coração. Por causa do pecado, esse homem está enfermo. E ele diz lá no verso 3: não há saúde nos meus ossos. O ortopedista, quem sabe disser assim, ele está com osteoporose. Eu não sei até que chega. De vez em quando a gente está fazendo esse exame aí, minha esposa sempre faz. As mulheres têm mais tendência, né? Mas a Bíblia diz que Davi começou a reinar em Israel com 30 anos. Ele era um jovem. Talvez aí com 40 e poucos anos. Ele reinou 40 anos, mas já está com osteoporose. Não sei, pode ser aí uma fantasia que ele esteja inventando, mas a Bíblia diz que não há saúde nos meus ossos. Diga a irmã Luciene, né, Luciene? Como foi difícil, hein? Não que você esteja como Davi aqui a sua história, mas os ossos, quando fica frágil, até uma queda, ele se parte. Ele estava enfermo por causa do pecado. E ele ainda diz no verso 5: infectas e purulenta as minhas chagas. Ele tinha chagas por todo o corpo. Ele fedia. Eu me lembro certa vez, quando fiz uma cirurgia e cálculo renal, foi isso, Sendelene? E virou um apendicite aguda. E a minha cirurgia veio um abscesso de parede, e quando aquilo estourou, eu fedia que nem um cavalo morto. Sorte foi para fora. E ele diz: então infectas purulentas as minhas chagas, e fede. E ainda no verso 7, ardem-me os lombos. Certamente ele tinha cãibras, ele tinha coisas. O pecado era assim, ele vai penetrando. A história da Bíblia conta que Naamã era um leproso, e o pecado da Bíblia compara que o pecado é como uma lepra, é silencioso, vai degradando, vai destruindo a vida humana, a personalidade do homem, o seu caráter. Ele vai se sucumbindo na vida, porque o pecado, a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E ainda diz: numa parte sã na minha carne, ainda no verso 7. Não sei, talvez uma infecção generalizada. Estou aqui só parafraseando. Não se prova nada, pode estar usando como alegoria, como poema. Mas ele diz: numa parte sã na minha carne, bate-me excitado o coração, no verso 10. Taquicardia? Não sei. A vida daquele homem estava se tornando um inferno.
a minha dor está sempre perante mim. Gemidos, dor. Já pensou o estado que estava esse paciente? Pecado. Cadê um imã? Ele atrai, ele gruda. E o homem não percebe. E as pessoas que estão vivendo aí nesse século estão vendo o que é que o pecado está fazendo no mundo, mas não tem mais controle. O que vamos fazer? O homem não quer a palavra de Deus, é o único remédio. Mas o mundo, onde vai o mundo? A palavra de Deus diz: se o Senhor não abreviar aqueles dias, nenhuma carne se salvará. Deus tem que abreviar, porque senão não vai sobrar ninguém. Se não vai sobrar ninguém, não vai chegar nem os crentes. Quando o Filho do Homem voltar, vai haver fé na terra? E os problemas também eram emocionais. O pobre homem, além dos seus problemas de saúde, ele também está a braços com problemas emocionais. Verso 8, ele diz: estou aflito. Aflição, inquietude, noites de sono, não há nada bom. Você já esteve inquieto, aflito, problemas se avolumam. Diz que a causa, estresse, depressão, suicídio. O homem se vê diante de uma inquietude, ele olha para os lados, não tem saída. Às vezes, falta isso, falta aquilo, não tem alguém, ele fica inquieto, os problemas se avolumam. Aflição é uma das doenças do século 22. Aflito, o povo corre, há um desespero, ninguém espera por ninguém. Todo quer passar na frente da fila. Século 21, né? Estou correndo. Você está numa fila, a pessoa quer passar na sua frente. No trânsito é do mesmo jeito. Até você fica nervoso. Quando vem alguém no celular, está lá no trânsito, olhando, e os carros tudo passam, e ele fica segurando a fila de carro, e os caras buzinando atrás de você, diz: vou passar por cima. Inquietude. E ainda diz no verso 11, hein? Ficam de longe os amigos, os parentes, ela estava na solidão. A história daquele paralítico no tanque de Betesda, lá em João 5, 6 e 7. Senhor, eu não tenho ninguém. Solidão, não tinha ninguém. Aquele não passou 38 anos à beira de um tanque. Todos aqueles que tinham companheiros, tinham dinheiro, tinham um ajudante, e quando a água se agitava, os companheiros levavam, mas aquele coitado passou 38 anos, ninguém o ajudou. Quando Jesus perguntou com ele: Senhor, eu não tenho ninguém. Era um pobre, um desgraçado. O único que ele tinha a história dos outros que lhe contavam: eu fui curado, fulano me levou. Senhor, eu não tenho ninguém. Solidão, irmão. Nós vivemos no mundo da solidão cósmica. As pessoas às vezes estão num grupo grande, mas estão sozinhos, se sentem só. É uma doença terrível, a solidão. Você olhar para os outros, para um amigo, esperando, quem sabe, um aperto de mão. Diz que às vezes uma palavra vale mais do que milhões de dólares. Conta essa história de um rapaz, os Gideões conta esse testemunho. Ele tinha muita raiva de crente, e um dia ele foi para a igreja para acabar com o culto. Mas quando chegou na porta, foi criado, os pais o deixaram no orfanato, foi abusado, viveu uma vida desgraçada, era uma vida de revolta como um jovem. Mas quando ele chegou na porta, o pastor botou a mão sobre ele, disse: amigo, o que é que falta? Aquela palavra o desmontou. Nunca alguém tinha perguntado se ele precisava de alguma coisa. Botou a mão sobre os seus ombros. Ele disse que entrou na igreja têmere, não tinha mais força. Antes que o culto terminasse, ele aceitou Jesus. Esse homem hoje é um pastor. A solidão dele, encontrou alguém. E ainda lá no verso 8 ele diz: suporto tristeza. Irmãos, tristeza é algo terrível. Na tristeza, às vezes vem lágrimas
quentes no rosto de muitos quando estamos tristes. São muitas causas. E essa causa era o que, irmãos? No Salmo 116. Salmo 116. Vou ler esse trecho para a gente ter uma melhor. 116, 3 e 4. Vejamos o que diz o salmista. Laço de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, não invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Angústia de morte. O que é angústia de morte, irmãos? É uma tristeza profunda da alma. Foi o que esse homem sentiu. Mas ele ainda tinha mais problemas. Será possível que a história desse homem ainda tinha problemas? Esse homem de fato pode-se dizer pobre homem. Problema em cima de problemas. Se não vejamos outros problemas que o cidadão Davi está vivendo e escreve no Salmo 38. Encurvado, abatido, enlutado, em risco de vida. No verso 12. Claudicante, ele estava com incerteza, vacilante. Ele não sabia mais se ia para um lado ou se ia para o outro. A sua vida agora era incerteza. O descrever da sua história era incerteza. Ele diz no verso 17, estava claudicante, vacilante. Ele cocheava. A palavra de Deus até quando cocheia entre dois pensamentos. E ele era odiado. Ele tinha a fúria de alguém. As pessoas o odiavam. Você já chegou num ambiente, mesmo que a pessoa não lhe odeie, mas você é uma pessoa não grata. Você chega, todos se retiram. Um sai de fininho, outro sai de você fica sozinho. Conversando sozinho, feito rádio de pilha, né? Diz na gíria bem popular. Pessoas o odiaram. Fora daqui. Jesus passou isso. Fora daqui com este. Pois Jesus passou isso. Fora daqui com esse. Foi desprezado em Isaías 53. Era o mais desprezado entre os homens. Eu creio que até que se esse cidadão cujos problemas citamos aqui tivesse em nossos dias e fosse procurar um médico, um psiquiatra, um clínico, um terapeuta, um famoso, um abalizado conselheiro, um pastor experiente, é possível que até ele dissesse: seu caso é difícil. Interessante que eu passei um desses casos. Cheguei no médico, 3 cálculos no ureté direito. Tem muito cálculo, uma pedreira. E paguei a consulta. Quando terminou, eu puxando conversa, o médico disse assim: pagar X, cirurgia, anestesista, e parará. Um bocado de problema. E de repente eu notei que ele se levantou. Conversar mais, querendo saber. É como dissesse: pode ir embora que sua consulta terminou. Vai embora. Talvez, irmãos, alguém dissesse: esse homem, seu caso é difícil, você está numa pior, meu amigo. É como se dissesse: não tem solução para você. Irmão, diante de tantos problemas, uma história de lances tão triste, qual a solução? Será que havia solução para este homem? Será que existe solução para os seus problemas, para os meus? Ou ele deveria jogar a toalha? Ele deveria desistir de tudo. Já lutei, meus irmãos, meus parentes, meus amigos, todos me odeiam. Estou sofrendo isso e aquilo. Eu estou desenganado. Será que você não já pensou isso? Seus problemas se evolumaram? Qual a solução? É interessante notar que esse cidadão que viveu há 3.000 anos, não podendo contar com os mais sofisticados recursos da ciência, não tendo à disposição tratamento com modernas técnicas de laboratório. Ele não tinha uma ressonância magnética, ele não tinha um exame computadorizado, ele não tinha um hospital de
de 5 estrelas de ponta. Ele não tinha, irmão, a quem recorrer. Ele não tinha solução para os seus problemas angustiantes. O problema estava naquele que sempre foi e sempre será a solução. A solução dele, só existe alguém que pode resolver. Ele foi sempre e será a solução para o anseio e a necessidade do coração humano. Ele foi, sempre será a solução para os problemas do coração humano. Não que vamos desprezar a tecnologia. Nós não estamos dizendo aqui que os bons medicamentos, laboratórios, bons remédios. Às vezes Deus até dá capacidade ao homem para ele fazer todas essas coisas. Mas só tem um que resolve os nossos problemas. De graça. Jesus. Ele é a razão. Ele é a solução. Ele tem a receita certa para você e para mim. Ele foi a Deus. Mas antes ele disse, confessou o seu pecado a Deus. Verso 18. 1 João 1,9 diz, se confessarmos o nosso pecado. Se nós confessarmos o nosso pecado, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Se você entregar a Ele a sua duplicata de erros, de pecado, Ele paga. Ele já pagou na cruz. Se confessarmos, o confessar com arrependimento, querendo mudança, querendo uma vida nova. Ele confessou o seu pecado. Levou as suas ansiedades a Deus. Entregou o seu fardo de problemas a Deus, a Jesus. Deus disse, tomai sobre mim o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Quem perturba o homem no século que nós vivemos é a alma. O rico e a sua herdade se multiplicou. A herdade de um homem se multiplicou, cresceu. Ele teve, quem sabe, uma safra recorde nas suas terras. E ele disse, que farei? Entrou em dúvida, era muito dinheiro. Que farei? Eu vou derrubar os meus celeiros. Quem sabe no dia de hoje eu vou trocar por dólar. Vou comprar dólar, eu vou comprar ouro. O comentário dizia que o problema da Arábia Saudita é muito dinheiro, porque dinheiro tem que gerar dinheiro. Um documentário que passou na televisão. Eu acho que aquele homem ficou aflito. Qual foi o erro daquele homem? Minha alma, tu tens em depósito muitos bens para muitos anos. A alma não se alimenta de dinheiro, a alma não se alimenta de bens. A sua alma e a minha se alimenta do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem conforta, quem dá vida, quem ressuscita, quem restaura. A casa cheia de problema, Jesus restaura. Uma vida cheia de ansiedade, cheia de angústia, cheia de problema, Jesus resolve. Os discípulos estavam numa embarcação atravessando o mar de Genezaré. Discípulos a eles eram experientes na navegação. Imagine se fosse eu, não sabia nem puxar o remo. Mas era um homem experiente, acostumado todo dia a atravessar aquele barco. E de repente surgiu uma tempestade e o barquinho dele afundando. E eles disseram, chama Jesus, acorda. E Jesus dormindo. Quando Jesus repreendeu o vento e o mar, houve grande bonança. É isso que Jesus quer fazer na vida de todos aqueles que abrem o coração para Ele. Ele levou a sua ansiedade a Deus. Ele não ficou maquinando em casa. Mano, o que é que eu vou fazer? A minha conta vai dar tanto, eu tenho que somar. E às vezes não vai dar tempo. O dinheiro que eu vou, meu salário é X. Eu não resolvo. Jesus resolve se tu entregar o teu caminho a Ele e abrir o coração. Deixa Jesus entrar, tomar conta da tua vida, do teu negócio, da tua casa, dos teus filhos, do teu pensamento, dos teus sonhos. Reconheceu ser Deus a sua salvação. Lá em Atos, livro de Atos, capítulo 4, verso 12, irmãos. E não
salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. O amigo entendeu? O irmão entendeu? Não existe outra porta, outro caminho, outra solução, outra estratégia. Não existe. Não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado. Não existe outro nome. Nem Pedro, nem João, nem Abraão, nem José, nem Maria. Não salva. Suas penitências, tudo que você fizer é inútil. É Jesus. Ele é a razão da vida. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É isso que ele fez. Reconheceu ser Deus a sua salvação. E lá o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio. E ainda Provérbios 18:10, o Senhor é uma torre forte. O Senhor é quem nos protege, quem nos guarda, quem nos dá vida, quem nós devemos empenhar todos os nossos esforços na vida em Jesus. Talvez um amigo tenha sonhado, tenha planejado tanta coisa e a sua história tenha sido até comovente. Meu amigo, também a sua história talvez em muitas coisas se assemelha à do nosso amigo Davi, do Salmo 38. Até parece que o Salmo em pauta que nós falamos foi escrito ontem, hoje, por alguém que está vivendo nos dias de hoje. Há tanto tempo ele foi escrito. Mas essa pessoa, parece que você está aqui, parece que coisas que vêm de mim. Isso nos ensina que o homem foi sempre o mesmo. O homem não muda. Só quem muda o homem é a palavra de Deus. Eu digo sempre nas escolas, quando estamos entregando o Novo Testamento: cadeia não muda homem. Não estou dizendo aqui que não haja justiça, né? E não estou dizendo aqui que a impunidade reine. Quem deve, pague. Justamente. Mas quem muda o homem é Jesus. O homem não mudou, ele é o mesmo, cheio de problemas, sempre em conflito. A história de Davi, que viveu há 3.000 anos atrás, se repetia a cada dia em milhões de vidas. Se repete, irmãos, a história se repete. Talvez o seu caso seja esse. Talvez a sua história seja a história de Davi. Mas quero dizer a você, quero lembrar ao irmão e ao amigo que está aqui nesta noite: ainda resta uma esperança. E Jesus é a única esperança. Isaías 57. Isaías 57, 16 a 21. Vou ler. Estou encerrando. Isaías 57, verso 16. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o Espírito refinaria diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignação da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, e escondi a face, e indignei-me. Mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. O homem continuou rebelde. Tenho visto que os seus caminhos, e o sararei, também o guiarei, e lhe tornarei dar a consolação, e saber aos que dele choram, como fruto dos seus lábios, criei a paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. A solução é Jesus. Ele é a esperança. Não sai daqui desse culto sem tomar uma decisão. Para seguir Jesus é decisão. Jesus não quer aqueles que
cheia entre dois pensamentos. Sim, não. Ou é de Deus ou é do diabo. Ou é por mim ou é contra mim. Ou tem luz ou trevas. Ou aceita ou rejeita. Não tem coluna do meio. Eu estou quase crente. Quase crente é um perdido. Eu estou gostando. Amém? Mas Jesus quer que você abra o coração. Hoje, aqui. Não tenha vergonha. Eu quero Jesus para mim. Eu quero ir para resolver meus problemas. Porque só Ele resolve. Não adianta você estar perdendo tempo. Jesus é a solução para a tua vida, para os teus sonhos. Não saia daqui. Não perca essa oportunidade que Jesus está te dando. E a sua história vai ser outra. A sua história vai ser uma história de alegria, de bênção. A sua história agora vai ter um personagem, Jesus. A sua história agora vai ter um general, Jesus. A sua história tem alguém que toma o remo da sua vida. A sua história vai ter alguém que sabe do amanhã, sabe do seu ontem, do seu hoje e sabe do seu amanhã. Jesus. E Ele te ama. Jesus te ama. Mesmo com todos os seus defeitos, todos os seus encalces, Ele te ama. E Ele quer mudar a tua vida. Ele quer dar um basta nessa história triste, que é a partir de hoje fazer uma história para a glória do seu nome. E que Ele nos abençoe.